De volta no Conexão Terceiro Milênio desta semana, eu recebo aqui nos estúdios da nossa emissora o professor Ivan de Carvalho. Ele é professor de curso pré-vestibular, muito conhecido aqui em Maringá. Estamos discutindo hoje como é que são elaboradas as provas dos vestibulares, quais os critérios científicos e a importância da transparência nesse processo todo de elaboração. Professor, no bloco passado ficou muito claro, né, como é que acontece toda essa elaboração das provas dos vestibulares. Quando um aluno ou o curso pré-vestibular, alguém da sociedade se sente prejudicado nas provas. Aquele gabarito está errado, né? Aquela questão lá, a resposta está equivocada, eu quero recorrer. Recorre aqui de que forma? A universidade permite que haja esse processo, né, a partir de recursos que entram junto à CVU, né, e esses recursos eles são examinados por uma banca, né, de especialistas, né, dentro da área, no caso da biologia, por exemplo, são todos os departamentos de biologia, mas é sempre bom lembrar que muitas vezes os recursos são respondidos baseados em apenas um autor, sem que haja um consenso em cima daquele assunto. É necessário ver também, muitas vezes os argumentos usados nos recursos, eles podem não ser exatamente os argumentos mais coerentes para responder aquele recurso. Por exemplo, o fato de estar ou não presente no livro de ensino médio não significa que seja aquele ponto de vista que seja aceito pela ciência atual. Então, muitas vezes, um autor diz uma coisa totalmente oposta de outro e a universidade não pode simplesmente se dar o direito de escolher um ou outro autor a cada momento, independente disso. O melhor seria se não houvesse um consenso que aquela questão não constasse de uma prova de vestibular. Mas podemos entrar com recurso, sim. O problema é que esse recurso não é aceito. Mesmo com um argumento que nós não concordamos muitas vezes, não existem outras instâncias aonde recorrer, que não seja na justiça comum, por exemplo. Professor Carvalho, o senhor conhece exemplos de alunos que deixaram de entrar na universidade por erro em alguma questão do sistema? Sem dúvida, inclusive alunos nossos, já aconteceu isso por causa de uma única questão que marcou de uma forma, e mesmo depois da CVU ter nos dado razão, esse aluno só foi aceito pela universidade numa segunda chamada, quando era para ter sido aprovado numa primeira chamada, né? Eu também vimos já alunos que foram prejudicados e provavelmente seriam aprovados, inclusive alunos carentes, né, que não estavam sendo dentro do sistema de cotas porque em um dos anos recebeu uma bolsa de uma escola particular, exatamente porque não tinha condições de pagar estudos. Mas esses são outros problemas que nós não vamos acreditar à universidade, faz parte da lei. O problema é que muitas vezes um aluno desse tem a chance de entrar na universidade por uma ou duas questões que não foram analisadas da forma devida, de acordo com os vários autores, por não ser consensual. Temos outros exemplos também de questões que foram analisadas por uma banca, dado uma resposta negando o recurso, e depois professores do departamento responderam para nossos alunos, temos provas disso, de que aquela questão não era exatamente daquela forma. Mas oficialmente não foi publicado nada daí? Não vamos publicar aonde? Não temos. A imprensa agora, por exemplo, está me entrevistando, poderíamos debater isso com a própria universidade também. Né? Como que acontece com as outras grandes universidades do Brasil? Acontece em todas as universidades essas dicotomias, só que na grande maioria delas, elas colocam na internet tanto as questões, quanto os recursos, quanto os argumentos para negar ou aceitar os recursos. Seria muito interessante, muito desejável que a UEM também fizesse dessa forma, porque a função da universidade é abrir a discussão à ciência, abrir a discussão para a universidade, para as escolas, para os estudantes, para os professores de ensino médio também. Seria muito saudável para todos nós fazer essa discussão, abrir tanto os argumentos prós quanto os argumentos contra os recursos que são impetrados. O que o senhor está dizendo, então, em resumo, o importante disso tudo é a transparência e a discussão acadêmica mesmo, com toda a sociedade científica, né? Não pode haver o debate encerrado ali, precisa ser ampliado. Vamos ampliar. Não quer dizer que não haja transparência, não é isso, mas é que transparência, existem vários níveis de transparência, e quanto mais límpida e mais cristalina for essa transparência frente à sociedade, melhor para todos nós, para a universidade, para as escolas e para os estudantes. Professor Carvalho, a sua opinião, no começo do Conexão Terceiro Milênio a gente citou aí a sua origem, foi lá no Regina Mundi, né? O senhor foi estudar nos Estados Unidos também, depois voltou, enfim, com apoio da instituição católica. A sua opinião sobre fé
e ciência, esse relacionamento? Não existe dicotomia entre fé e ciência. Inclusive, o Papa João Paulo II, em 1996, numa mensagem à Academia de Ciências do Vaticano, disse que a teoria da evolução e a fé em Deus são compatíveis, o que colocou dentro da Igreja Católica o fim a séculos e séculos de discussão entre fixismo e evolucionismo. Na prática, temos muitos padres que são cientistas e lecionam nas melhores universidades. Eu mesmo tive um professor, o padre Leopoldo Krieger, um dos melhores botânicos com pós-graduação na Alemanha. Foi um grande cientista e um grande evolucionista numa época ainda que nem João Paulo II havia dado uma amplitude tão grande ao evolucionismo, né? A fé em Deus e a evolução são compatíveis, a fé em Deus e a ciência são compatíveis. Não vamos colocar Deus dentro da ciência. A questão é fé e religião têm que ser vistas sob um ponto de vista, ciência tem que ser vista sob outro ponto de vista. Elas não podem ser misturadas em sala de aula, não pode haver uma mistura e uma contraposição entre fé e ciência. Cada um no seu lugar, cada interpretação e cada discussão na sua área. Religião e filosofia na sua área, ciência na sua área. Como professor, que o senhor é especialista, né, cientista, a análise que o senhor faz desse país católico, protestante, evangélico, enfim, um país também que agora parece que está acordando, mesmo de certa forma pequena ainda, para a educação, né? O Brasil parece que acorda para a educação. E a religião também pulsa no sangue das pessoas, né? É importante que todas as instituições religiosas possam sempre apoiar a educação em si, porque da mesma forma que existem diferentes interpretações na ciência, existem as diferentes interpretações religiosas. O que nós não podemos é impedir as pessoas de pensar, de escolher, de definir que tipo de religião querem professar e de escolher que tipo de educação querem ter. Não vamos impor informações dentro da escola, vamos evidenciar o que a comunidade, o que toda a civilização humana produziu de conhecimento científico ao longo dos séculos, expor aos nossos alunos e deixar que eles tirem as próprias conclusões. Professor Carvalho, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória no ensino de curso pré-vestibular aqui em Maringá, sucesso e e-mail para contato para quem quiser continuar esse debate com o senhor. Eu agradeço muito. Para quem tiver interesse em debater, mandar dúvidas, nós vamos responder com maior atenção. Qualquer dúvida ou qualquer informação ou opinião, por favor, enviem para cursoimagem@yahoo.com.br. Ok, muito obrigado, professor Ivan Carvalho, e agradecemos você também, sócio evangelizador, que contribui mensalmente com esta obra de evangelização, de comunicação aqui na Arquidiocese de Maringá, e agora também essa parceria que você já está sabendo com o padre Reginaldo Manzotti, com a Associação Evangelizar é Preciso de Curitiba. Durante a semana você nos acompanha pelo Twitter, @EvertonMaringá é o meu Twitter, e o da TV é TV3 Milênio, @TV3 Milênio. Até a semana que vem.